queria te dar agora isso, antes de lermos a palavra, esse tempinho para você fazer tua oração ao Senhor. Talvez você precise consertar alguma coisa na tua vida. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus, porque tem coisa que está amarrada, que está presa. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer desse pão e beber desse cálice. Há um Deus que sonda corações, que esquadrinha a alma, que esquadrinha o espírito. Nós humanos só podemos olhar o rosto de cada um, mas Deus, Ele olha o interior do coração, Ele olha lá dentro, Ele esquadrinha dentro de nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Toca, Deus, em cada coração. Toca, Deus, toca no teu povo, toca na tua igreja, Deus. Nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver a tua glória. Nós queremos a tua glória sobre nós, em nós. Assim eu oro, Deus, por cada irmão, por cada irmã. No nome de Jesus. Carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei crente, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Poderia sentar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amados, Deus tem nos chamado para sermos igreja. E o grande peso pastoral do meu coração, da minha vida, é que temos enfrentado um tempo de pós-modernidade, onde a noção de ser igreja tem sido perdida, despencada, diluída. E eu quero dizer que Jesus não vem buscar um grupo de pessoas. Jesus não vem buscar uma comunidade. Jesus só vem buscar a sua igreja. A igreja é noiva. A igreja é corpo. E o compromisso de Cristo é com a noiva. O compromisso de Cristo é com o seu corpo, é com a sua igreja. E infelizmente, alguns entendem que ser igreja é caminhar do jeito deles, da maneira deles, da forma deles. Não, amados, tem um jeito de caminhar. Tem um padrão. E nessa manhã eu quero trilhar aqui na palavra e tratar de algumas coisas com a igreja. Na última série passada, falamos aqui de coisas concernentes à igreja. Fizemos uma reunião onde procuramos estar tratando, orientando a igreja de situações que têm ocorrido, têm trazido dificuldades para o andamento da igreja. E talvez hoje a palavra seja mais dura ainda do que o mês passado. Eu disse ontem aqui e vou dizer para a igreja: o meu propósito não é fazer você rir. O meu propósito não é fazer você dar sorrisos e viver uma vida de alegria. O meu propósito é uma questão para você chegar no céu. E parece que alguns não entenderam ainda que estamos indo para o céu. E acham que céu entra de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. Jesus ele foi muito claro e específico que existe somente duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Não tem uma terceira porta. Para quem trabalha com obra aqui em Portugal, percebe as obras antigas. Quantas vezes encontramos casa com aquelas portinholas pequenas? São baixas demais, são estreitas demais. E para que se atualize, o que se faz? Quebra essa porta, amplia ela, torna mais larga, torna mais fácil de passar. Eu quero dizer para a igreja:
Deus não aceita esse tipo de reforma. A porta tem que permanecer estreita até o fim. Aleluia. Porque se você criar uma porta mais larga, pode ter certeza, você está criando um atalho, não é para o céu, é para o inferno. Deus, misericórdia. Jesus ele fala de dois caminhos, um caminho largo, espaçoso. Ele fala de um caminho estreito e apertado. Porém, a preocupação maior é de se vivenciar em um caminho largo. Acho que Deus pode salvar no caminho largo. Não, irmãos. O caminho por cima é estreito. Eu tenho muitas coisas para falar e eu quero ser breve nos temas específicos. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus ele falando, ele disse: olha, também tu és Pedro. Te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edificou a igreja é Jesus. A igreja tem dono, a igreja tem edificador. A igreja tem o princípio dele. Foi ele que fundou, foi ele que formou. E ele garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que a igreja tem que manter a marca de Cristo, tem que manter o padrão de Cristo. Esse padrão não pode ser mudado. Quando Jesus ele escreveu para as igrejas da Ásia, eu pontuei aqui algumas coisas que eu quero chamar a vossa atenção. Para algumas exortações que o Senhor trouxe para igrejas que estavam ali na Ásia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te mirei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso. Sabe quem pastoreou essa igreja? O apóstolo João. Quem trabalhou essa igreja? O apóstolo Paulo. Tem uma carta escrita, 6 capítulos, uma carta de doutrina, de ensino, de prática. Mas agora Jesus ali olha para essa igreja e diz: vocês caíram, tem que se arrepender. Pastor, mas pregar essas coisas não é muito moderno, porque os crentes não gostam. Quando confronta a vida, as pessoas ficam chateadas, mal-humoradas, porque elas querem viver do jeito delas, da forma delas. Querido, isso é Bíblia. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, pratica as primeiras obras. Se não fizerem isso, brevemente eu virei. Eu vou tirar do teu lugar o teu castiçal se você não se arrepender. Isso não é palavra para ímpio, essa é palavra para crente. É para a igreja de Éfeso. E é dessa forma que Jesus ministra a esta igreja. Deus, aleluia. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14 diz: mas algumas coisas poucas tenho contra ti. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços sobre os filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Pastor, isso aí? Não, igreja. Essa é a igreja de Pérgamo. Essa é a igreja de Pérgamo. É uma igreja. Uma igreja que tem doutrina de Balaão. Uma igreja que está caminhando na fornicação, nos tropeços. E Jesus está dizendo para ela, olha o verso 15: assim tem também os que retêm a doutrina dos Nicolaítas, que eu odeio. Pastor, mas isso é forte? Sim, igreja. Está na hora de acordar.
está odiando da prática da igreja. Deus está dizendo: eu odeio essas coisas. Não dá para caminhar para o céu vivenciando com doutrina de Nicolaitas, doutrina de Balaão. Qual é a palavra dele, filha? Arrepende-te, pois, quando em breve eu virei a ti e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Arrependimento. Mas os crentes modernos hoje não sabem mais o que é isso. Arrepender, chorar diante de Deus, lamentar pelos seus pecados, pelos seus erros, passar horas de jejum clamando a Deus por misericórdia. Irmãos, está na hora de nós pegarmos esse princípio e começar a praticar. O que te perdoa é o Senhor, quem te lava é o sangue de Jesus. Mas se não tiver postura aqui dentro, se não tiver coração rasgado, Jesus ainda disse: olha, se não vos arrependerdes todo, vós perecereis. Joel, ele escreve e ele diz: olha, não quero que vocês rasguem as vossas vestes, tem que rasgar o coração. Não é mudar a aparência, tem que mudar aqui dentro, irmãos. É dentro do coração que tem que ocorrer uma mudança. Aleluias. Deus, ele nos vê. Deus, ele nos olha. No capítulo 2, verso 20, escrevendo para a igreja de Tiatira, ele diz: mas algumas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira, uma igreja do Senhor, estava permitindo que o erro proliferasse, que o erro acontecesse. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, não se arrependeu. Eu não sei se você está me acompanhando. Eu só estou lendo sobre igreja, irmãos. Eu só estou lendo sobre igrejas. Mas a modernidade hoje diz: não, pastor, é assim mesmo. Assim mesmo não, irmãos. Igreja de Cristo Jesus tem essa palavra: arrepende-te, arrepende, arrepende-te, muda de vida. O clube social você vive como quiser, mas a igreja não. A igreja tem dono e tem que se enquadrar no princípio dele. E é por isso que ele exorta veementemente as igrejas da Ásia. E ele diz: olha, dei tempo para arrepender, mas não se arrependeu. Eu quero dizer para a igreja: tem muitos ex-crentes, eu vou dizer assim, que já estão no inferno porque não se arrependeram. Brincaram com Deus, achavam que podia brincar. Isso que nós lembramos, capítulo 5 de Atos. Nos fala de um casal crente que foi enganar a Pedro, que foi usar de engano na igreja, foi mentir, e morreram os dois, o casalzinho, porque tentaram brincar com Deus e brincar com as coisas do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de segredo, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele é nosso inimigo, ele é aquele que trabalha e labuta para a sua destruição. E às vezes você está achando que pode brincar. É igual a gente vê vídeo: criança brincando com naja, com cobra, com serpente. E vez por outra a tragédia acontece. E assim tem crente brincando com Satanás, achando que pode brincar com cobra. Capítulo 3, verso 3. A igreja de Sardes, o Senhor diz: olha, lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Vou repetir. Jesus continua falando para a igreja isso. João está lá em Patmos, e a palavra que ele está dizendo para as igrejas da raça é: arrepende-te, 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 arrepende-te. Se não vigiares, verei contra ti um ladrão e não saberás a
que ora sobre ti virei. Para fechar essa parte. Verso 19. Quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Somente 2 igrejas aqui das 7 igrejas não recebem esse tipo de palavra. É a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Mas as outras 5 igrejas, irmãos, o Senhor está tratando com eles: arrepende-te, 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 arrepende-te. E a nossa palavra para a igreja da Assembleia de Deus Emanuel é: arrepende-te. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se daquilo pela qual você está vivendo que não está agradando ao Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não fique pensando que você vai dar jeitinho, porque você corre o risco de perder a tua salvação. Como pastor, eu tenho uma grande responsabilidade de ensinar, instruir, orientar, mas a você cabe o compromisso de obedecer a palavra, obedecer aos seus pastores, obedecer aos líderes da igreja. Eu tenho reunido com os irmãos e falado sobre o regulamento interno da igreja. O que está aqui é basicamente tudo aquilo que eu tenho ensinado, eu tenho instruído, eu tenho orientado, irmãos. E uma coisa que eu tenho dito para o grupo de irmãos e para os irmãos individualmente: parece que quando os brasileiros saem do Brasil e chegam aqui no aeroporto, eles acham que o Deus deles ficou lá no Brasil. Porque quando chegam aqui acham que a Europa é o local de permissividade. Hoje há esse grande embate de muitos crentes: pastor, é só uma cervejinha, pastor, é só um whiskyzinho. Queridos, isso não era tema de igreja 30, 40 anos atrás. Essas coisas já estavam resolvidas. Mas hoje se perde esse tempo, se desgasta tempo com essas coisas. Porque o tempo moderno acha que Jesus flexionou a fé. Está achando que o céu é como um Black Friday. Tem desconto agora está mais suave, prestações mais leves. Jesus ele foi explícito em dizer: se você não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Infelizmente a igreja tem sido vilipendiada com inúmeras coisas. Eu tenho procurado como pastor ensinar, orientar, instruir. Todavia, quero repetir aqui uma frase que tenho dito para líderes: eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Eu só posso cooperar para quem quer ser cooperado. Tem gente que não quer crescer, não quer aprender, não quer desenvolver. E por mais que o pastor se esforce em ensinar, ele não tem o coração para aprender. Ele não quer aprender. Ele quer andar do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Mas eu quero dizer para a igreja: não vai ser igreja. Não será tratado como igreja, porque a igreja tem que submeter a palavra e tem que submeter aos líderes. Aleluia. Hoje temos em torno 120 e 130 irmãos. Estamos com uma parte aqui. Atendo hoje 120 pessoas, 130. Queridos, quero que vocês olhem nos meus olhos, que eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu prefiro ter 50 crentes sinceros que temem a Deus, que respeitam a Deus, que respeitam a palavra, para ir para o céu, do que ter 500 crentes aqui que não respeitam, que não obedecem, que não submetem. Não adianta iludir, irmãos, com multidão, com pessoas. Não adianta fazermos cultos bonitos e belos se não há submissão no coração, se não há postura de ir para o céu. Isso é ilusão. Deixa eu dizer uma coisa bem séria. Quando Hitler estava levando os judeus para o campo de concentração, sabe o que fazer com eles? Vocês vão para uma terra melhor. Sabe o que eles faziam? Pegavam as malas, vocês podem levar tudo, pegavam as malas dele, colocavam nome, colocavam todas as coisas deles, e eles felizes estavam indo para os montes. Havia música judaica. Quando eles chegavam lá no local de câmaras de gás, havia todo um ambiente que eles achavam: vamos ser felizes.
não sabe que eu vi que eles estavam indo para câmaras de morte. O diabo tem feito isso com muita gente. Estão felizes em preparando mala. Estão felizes em caminhando. Ah, tá tudo bem o que, irmão? Acorda, acorda. O diabo está te enganando. O holocausto foi terrível. E muitos deles viveram o holocausto sem saber. Estavam indo para aquele abatedor. A estratégia do diabo é a mesma. É a mesma. Engano, engodo. E cada vez mais conduzindo crentes à perdição. E a minha responsabilidade, irmãos, pastoral, é de ensinar, instruir, orientar. O Deus eterno. Você tem que ter compromisso com Deus, você tem que ter compromisso com a igreja, você tem que ter compromisso com onde você está. É assim que a igreja se postulava, irmãos. É assim que a igreja vivia. Mas, infelizmente, eu percebo que alguns corações não estão dispostos a serem corrigidos. Não estão dispostos a mudarem. Eu estou há 4 anos pastoreando essa igreja. Há 4 anos tenho aqui ensinado, orientado, instruído. Mas Deus tem me cobrado. E chegou a hora de nós colocarmos as coisas nos trilhos, colocarmos as coisas na linha, e quem quer ir para o céu vai caminhar com a igreja. Eu não posso caminhar com quem não quer ir para o céu. Eu não posso viver uma vida de engano achando que as coisas podem ser feitas de qualquer maneira, de qualquer forma. Coloca para mim Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Isso não é sugestão, isso é mandamento. Obedecerem a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles estão velando pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Pastor, mas tem muitos pastores aí que estão fazendo coisa errada. Eu não tenho compromisso com quem está fazendo errado. Eu respondo pelo meu ministério. Eu respondo por aquilo que eu vivo como igreja. Eu não posso ser medido pela regra dos outros. Eu não me importo com quem está fazendo errado. Eu tenho o compromisso de fazer o certo. Eu tenho o compromisso de guiar a igreja de Deus. Amém. Aí a pessoa diz, não, mas eu não me submeta porque o pastor fulano fez assim, o pastor Beltrano errou. Então você está no lugar errado. Porque eu vos digo que como pastor eu tenho muita seriedade para tratar a igreja, para tratar a Bíblia, para tratar os que trabalham comigo. Amém. E para vos conduzir aos céus. Amém. Irmãos, está na hora de nós vencermos essas picuinhas e coisinhas. Não dá para viver uma vida de desgaste e estresse com coisas que não somam, que não edificam. Irmão, nós temos que pegar a fofoca, a língua grande, juntar esse lixo e jogar lá no inferno. O sangue de Jesus tem poder. Não dá para a igreja viver como um ninho de fofoca. Não dá para a igreja viver com disse-me-disse. Seja crente, seja servo de Deus. Se alguém te trouxe uma informação, passa a peneira. É verdade que você está falando? Tem fonte sincera disso? Eu achava que crente não mentia, mas crente mente. Misericórdia desse crente. Lidei com várias situações desse tipo na igreja. De pessoas que mentem. Eu achava. Todas as vezes que eu entro dentro do meu gabinete, que eu pergunto para um irmão, irmã, sei lá quem for, eu pergunto, irmão, o que aconteceu? E ela diz, e eu digo para ela, não pergunta a segunda vez, porque eu entendo que crente não mente. Eu vou tratar você como tudo sendo verdade. Amém. Porque se você mentir, você tem um pai, que não é Deus. Mas nós precisamos, irmãos, tomar uma postura mais séria. As redes sociais têm se tornado um âmbito de inferno. Sabe por quê? Porque as pessoas elas saem da igreja e usam as redes sociais para atacar a igreja. E eu vivo com vergonha. Eu tive que interpelar uma situação e colocar alguma coisa lá. E fico com vergonha de ver sendo usado de maneira esdrúxula. Eu estou aqui
esteja disponível para toda a igreja. Mas aí as pessoas não procuram o pastor, não falam com o pastor, mas aí vai para a rede social dizer o que não é verdade. Existe uma mídia da igreja. Por favor, fique de pé. A irmã Islaine está aqui. Ela filma, tira foto. E está lá, colocando, usando o canal do Facebook, postando as atividades da igreja. Obrigado, pode ser. Nós temos a mídia da igreja que trabalha com o canal da igreja. Temos um canal no YouTube. Por favor, não estou pedindo like de ninguém. Só estou apresentando um sério problema. Sabe o que acontece, irmãos? Faz o seguinte: olha as postagens da igreja. Vê quem é que compartilha, quem é que está lá dizendo amém. E é membro da igreja. Mas quando se posta besteira, quando se posta crítica, assim, aí tem comentário, tem compartilhamento, tem like. Isso é deslealdade. Deslealdade, irmãos. Deslealdade porque, como pastor, eu estou aqui cuidando, servindo. Aí quando a igreja é atacada, as pessoas estão dispostas a defender quem ataca, mas não compartilham nada do que a igreja está aqui pregando. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 600 mensagens. Eu desafio qualquer irmão. Pega as mensagens que estão lá. Procura uma palavra que ofenda A, B, C ou D. Duvido. Vai lá olhar se não tem todas elas pregação para levar crente para o céu. Vai lá olhar para ver se lá não está sendo pregada a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, está na hora de crescermos, de desenvolvermos. Não dá para perder tempo com essas coisas. Enquanto o mundo afunda indo para o inferno, a igreja perde tempo com coisinhas. Precisamos vencer essas coisas. Precisamos caminhar rumo ao crescimento, ao desenvolvimento. Infelizmente as horas se avançam. Talvez eu tenha que fazer uma segunda parte, pois aquilo que eu preparei, não quero ultrapassar o tempo, porque temos o nosso momento de almoço. Mas eu vejo, irmãos, com grande seriedade, a falta de respeito que se tem com o ministério, com o pastor, por parte de muitos. Falta de respeito, falta de lealdade, falta de compromisso. O pastor não é o Deus da igreja, o pastor, ele é o anjo da igreja, colocado pelo Senhor. E a Bíblia ordena que você deve suspender os seus pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: foi o Senhor que Deus. Ministério não se compra, não se vende. Ministério não se adquire. Ministério quem dá é Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, por engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É para isso que os pastores foram colocados, para que haja crescimento, maturidade e desenvolvimento dos ministérios. Foram postos para isso, irmãos. Estamos em meio a um princípio de rebeldia que começou nos anos 70 com o grupo hippie, os grupos hippie, onde a década de 80, 90 foi se desenvolvendo a teoria que pai não deveria disciplinar filho, deveria se criar-se à vontade, depois se faz, depois se decide o que vai ser. E com isso nós temos hoje uma geração que não respeita pai, que não respeita mãe, não respeita autoridades, não respeita os mais velhos. Uma geração que desaprendeu a educação. Isso não é para ser igreja. A igreja tem que ter respeito. Eu me tornei pastor muito novo. E um princípio que eu aprendi com meus líderes: respeite os mais velhos. Mesmo sendo eu pastor, se tem ali um irmão de cabeça branca, sempre tratei ele com dignidade e com respeito. Paulo ensinou para Timóteo, aos mais velhos, trata ele como seus pais. Mas sabe como é que são tratados os mais velhos da igreja? Com repúdio, com asco.
Jovens, aprenda a respeitar os mais velhos. Aprenda a ter respeito para aqueles que são mais velhos. Crianças, aprendam a respeitar os mais velhos. Isso é ser igreja, irmãos. O princípio de respeito. Jesus, ele lidou com muitos problemas. Mas é uma coisa que nós, como servos de Deus, precisamos aprender com Jesus. Eu tenho dito para os obreiros e digo para a igreja aqui: como pastor, eu procuro ser amigo de todos. Eu não cobro que ninguém seja meu amigo. Eu me coloco à disposição. Meu telefone é 24 horas ligado. Eu estou aqui para chorar, para caminhar, para rir também, para se alegrar com os que se alegram, para somar a vitória dos irmãos, para chorar no momento de tristeza. Mas agora tem uma coisa que eu digo para a igreja: eu ser amigo dos irmãos não significa dizer que eu serei complacente com o teu erro, com o teu pecado. Esquece isso. Nem meus irmãos de carne, nem minhas filhas, nem minha esposa. Amo, sou amigo, mas tem que passar pelo crivo da palavra, irmãos. O grande problema hoje é que as igrejas têm perdido o rumo de coluna de verdade. Por que temos tantos escândalos? É porque fulano de tal caiu, errou, e o que a igreja fez? Passou por uns quentes. Não é amigo do pastor, é amigo do fulano, é amigo do beltrano, é amigo do ciclano. Irmãos, é regra para todos. À medida que trata A, tem que tratar B, tem que tratar C, é para todos. Às vezes criticamos a política, que há lá, no meio da política, corrupção. Ah, porque o juiz tal processou fulano, mas não processou beltrano. Condenou A, mas não condenou B. E no meio da igreja, quando você vê que o irmão errou e você apoia o erro, quando você vê que as coisas não estão corretas, não estão bíblicas, mas ainda assim você está ali somando tudo aquilo. Tudo está sendo pior que o político. Jesus, ele teve 12 apóstolos, e eu quero aqui salientar duas situações. Uma foi com Pedro. Pedro era o amigo imbatível. Pedro era o companheiro que estava sempre com Jesus. Pedro foi aquele que era o porta-voz da igreja, do colégio apostolar, para contar lá em Cesareia. Ele chamou Jesus no canto e falou para ele que ele não deveria ir para a cruz. Jesus, diante de todos, vira para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque você não está dizendo das coisas de Deus, das coisas do Senhor. É, filho. Mas sabe o que aconteceu hoje? É Pedro. Não. Pedro passa a mão na cabeça. Não. Pedro já... Que é isso, igreja? Olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Poderia ser quem fosse. Jesus foi contundente. Pedro, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. E Nicodemos, rico, mestre da lei, fazia parte dos netos, vai visitar Jesus. Mestre, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes se não viesse de Deus. Jesus aponta o dedo para aquele homem e diz assim: se você não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, vivenciar o modelo de Jesus, o princípio que Jesus atuou com Judas. Jesus colocou Judas como aquele que cuidava da bolsa. Judas participou de todos os eventos de Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus. Mas eu te digo algo muito sério: Judas começou a roubar. Judas tomou uma postura errada. Judas, ele tramou trair Jesus. Jesus sabia de tudo. Sabe qual foi a pior parte? A pior parte é que Judas se focou com a sua própria fogo, com a sua própria corda. Existem coisas que Deus vai deixando da corda. Mas saiba, não é porque Ele concorda, é porque você está fazendo suas próprias escolhas.
Cuidado você não se enforcar com aquilo que você está plantando na tua vida. Cuidado com a maneira como se postura, como se conduz. E infelizmente Judas se perdeu. Não foi porque Jesus não amou, foi porque ele deixou Satanás entrar no coração dele. Estava perto de Jesus, mas deixou o diabo entrar no coração dele. É por isso que Paulo vai advertir a igreja de Éfeso dizendo: não deis lugar ao diabo. Eu acabei de ler aqui 5 situações de repreensões para igrejas que estavam dando exatamente lugar ao diabo, e o Senhor está chamando elas para o arrependimento. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Paulo, o apóstolo, o homem fundador de igreja, o missionário incansável. Paulo, quando ele fala sobre Pedro, no capítulo 2, versículo 9 de Gálatas, ele honra o apóstolo. Sim, a postura dele diz: olha, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Essa era a relação de Paulo com Pedro. Eles eram colunas da igreja. Mas, todavia, quando Paulo estava ali na Galácia, diz a palavra aqui, Paulo escrevendo aqui para a igreja da Galácia, que em um momento de comunhão que eles estavam, infelizmente o apóstolo Pedro, ele tomou uma postura errada. Olha o que diz o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Apocalipse 3:20 diz: eu corrijo e repreendo aqueles que amam. Uma igreja sem repreensão é uma igreja que está fadada a fracasso. E Deus está nos chamando, irmãos, para que nós possamos corrigir os nossos corações, corrigir a postura da nossa maneira de viver. Eu me lembro de uma situação que ocorreu lá no Brasil. Uma certa feita recebemos uma irmã, uma mulher, que se converteu na igreja. E ela veio do mundão, cheia de gíria, bem esquentada, o marido passivo, tranquilo. E essa irmã, ela tinha muitas tatuagens. E o ensino da igreja, irmãos, não mudou, é o mesmo. Sempre orientamos: a mulher tem que se vestir de maneira decente. Essa irmã tem uma tatuagem nas costas. E muitas das vezes ela pegava a blusa dela, fazia questão de usar a blusa dela cá em cima, porque a tatuagem dela descia daqui para baixo. Ela tinha tatuagem no frontal dela, no ventre. E aí, nós chamamos ela e dissemos: irmã, essa roupa não é coerente com a tua fé. Você foi batizada, não dá mais. Isso não é roupa de crente. Não é assim que se veste. Sabe qual é a postura dela? Os pastores estão pegando no meu pé. Os pastores só estão implicando comigo, porque ela estava se achando bonitona e achando que nós estávamos implicando com ela. Sabe o que ela fez? Saiu da igreja. Amém? Não quer obedecer? Eu não vou aceitar que esse tipo de comportamento assim. Mas escuta uma coisa. Passou algum tempo, irmãos. Encontrei com um casal, meses depois. Senhor, pastor, eu tive vontade de rir, irmãos. Ela estava com um vestido igual meu terno. Ela estava com uma saia cá embaixo, cabelo amarradinho. Estava numa igreja que proibia tudo e estava se submetendo. Eu olhei e falei: meu Deus, cobramos tão pouco que a irmã não se submetia, e agora colocaram uma carga tão pesada sobre ela, ela não está se submetendo. Irmãos, infelizmente às vezes percebo pessoas que querem afrontar, mas não querem submeter. Não tem que ter espaço para isso na igreja, irmãos. E eu uso o último exemplo que eu não quero passar.
Eu tive uma situação com um casal da igreja. Tinha um menino de 13 anos de idade e ele chegou com uma namoradinha, dizendo que estava namorando. Namorando? 13 anos? Como assim? Ele tinha sido acabado de ser batizado. Chamei ele no gabinete e disse: peraí, você trabalha? Você tem condições de casar? Aí arregalou os olhos, né? Não, mas eu estou estudando. Então você está estudando, então continua estudando. Não existe namoro cristão para isso. Não. O crente ele casa para namorar. O crente ele tem que ter. O namoro é a preparação para o casamento. O namoro é para casar. É para casar. E adolescente não tem condições, como é que você vai namorar? Eu falei: ó, mas papai e mamãe deixou. Tá bom, ok, vou chamar papai e mamãe. Levei os dois no gabinete e disse: olha, queridos, a igreja não aceita esse tipo de postura. O filho é de vocês. O filho é de vocês. Porém, se vocês insistirem, ok, toca o barco. Porém, ele não canta no conjunto. Ele não participa das atividades dos jogos. Me lembro até hoje. E mulher do céu chegando lá na porta da igreja, a irmã disse assim: pastor, se tu fizer isso com meu filho, eu saio da igreja. Eu falei: irmã, vou sentir falta. Deus abençoe. E saiu. O marido ficou. Irmãos, não dá para ser. Não dá para nós ficarmos, irmãos, sendo igreja para agradar A, B, C, D. Princípio é princípio, irmãos. Princípio é princípio. Nós temos que resguardar a igreja de Deus como coluna da verdade. Por isso eu tenho convocado aos irmãos para estarmos conversando, tratando de assuntos concernentes à obra, à igreja de Deus. É tempo de ordenarmos a igreja. É tempo de nós colocarmos as coisas em ordem. Paulo sofreu muito com a igreja. Desde os tempos passados, a igreja sempre foi um antro de disputa do inimigo para destruir a vida dos crentes. Enquanto o Espírito Santo quer edificar, aí o Espírito Santo quer conduzir ao céu, nós temos o poder das trevas, que quer travar, aí o poder das trevas que quer impedir a igreja de caminhar para o céu. E você precisa discernir isso, porque é a tua eternidade que está em jogo. Eu posso aqui, ó, suar a camisa, eu posso perder minha voz aqui de tanto gritar para você, mas se seu coração não estiver disposto a obedecer a palavra dele, você corre o risco de lá na eternidade lembrar: eu tinha um pastor que gritava no público, que fazia e acontecia, mas eu não quis ouvir. Eu não trago a tua alma com sangue nas mãos, porque como pastor tem sido zeloso, ensinar, instruir, orientar, te confrontar, às vezes te deixar até triste comigo, mas é para que você vá para o céu. É para que você consiga alcançar a vida eterna. Então, irmãos, em nome de Jesus, se posture. Eu tinha preparado um vídeo para ser mostrado na igreja sobre a questão do grande problema que o neopentecostalismo tem trazido, mas eu vou apresentar isso na próxima ceia. Teremos um tempo maior. O neopentecostalismo tem trazido, irmãos, inúmeras aberrações para a igreja. E eu só quero aqui já te colocar na par dessas coisas. A igreja só teve uma referência, irmãos: o ensino dos apóstolos. Enquanto não tinha a Bíblia escrita, os ensinos dos apóstolos circulavam. As cartas eram. Não tinha a totalidade dos evangelhos, das cartas reunidas. Então era uma transmissão oral. E as cartas eram feitas cópias e transmitidas. É assim que a igreja se postulou. Qual era, pastor, a referência que tinha de presença de Deus? Nada. Nada. Sabe por que os romanos matavam os cristãos? Porque diziam que os cristãos eram ateus. Consegue entender o que eu estou falando? Os cristãos foram chamados de ateus. Mas por que, pastor? Porque eles não tinham ídolos. Eles não tinham referência de deuses. O Deus deles era invisível. Então os romanos classificavam. Então eles são ateus. Eles não creem em Deus. Eles não têm Deus. A igreja nunca teve amuleto. Mas o neopentecostalismo tem trazido um monte de amuleto. E eu digo para a igreja: irmãos,
Pastor, para que é isso? Exclusivamente para ungir os enfermos. Isso não é para ungir carro, ungir casa, não é para ungir objeto, não é para ungir a paz, cachorro, gato. Quem usa isso, pastor? Só o pastor e os presbíteros. Ou quando um obreiro é recomendado pelo pastor e ele leva. O que tem ocorrido hoje? O neopentecostalismo, cada crente tem seu vidrinho de óleo. Cada crente tem seu vidrinho de óleo e unge onde quiser, onde acha que pode fazer. Não tem essa referência bíblica. O óleo não tem nenhum poder. A oração da fé é essa hora da noite. O óleo é um elemento que Jesus ele deu, um prospecto de fé, mas não é amuleto de crente. A judaização da igreja nesse período de neopentecostalismo tem sido outro problema. Entenda, irmãos, eu respeito quem faz. Só entendo que para nós a igreja não é assim. Não precisamos de chofar, não precisamos de arco da aliança, não precisamos de candelabro, não precisamos de talite, não precisamos de nada disso. Porque o nosso Deus é invisível. Mas ele habita aqui. É real nesse sentido. É real o que vivemos. Não tem rosa ungida. Não tem água ungida. Irmãos, precisamos voltar para a palavra. Eu preparei um vídeo para mostrar o grande problema que tem sido nas igrejas neopentecostais. A questão dos chamados corinhos de fogo. E é algo muito sério. Preparamos o vídeo, mas agora não dá tempo. Você não consegue distinguir o que é igreja e o que é candomblé. Igreja, abre o teu olho. Abre o teu olho para ir para o céu. O inimigo tem lutado drasticamente para enganar, ludibriar. Mas parece que alguns gostam de ser enganados. Preferem ser enganados do que vivenciarem o propósito de Deus. Eu vou parar aqui. Eu queria que você sentado mesmo fechasse os seus olhos. E que você orasse ao Senhor agora. Como está a tua vida? Como é que está você diante do Senhor? Jesus está voltando à igreja. Jesus está voltando. Só sobe quem estiver em comunhão com Ele. Não tem jeitinho brasileiro. Não adianta você achar, não, mas eu passo. Passa como, irmão? A porta é estreita. Se tem embaraço na tua vida, arranca hoje. Joga fora. Joga fora agora. Clame pela misericórdia de Deus. A igreja coloca em pé. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nesta manhã. Espírito Santo, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Senhor, gera o verdadeiro arrependimento que vem de Ti. Gera, Senhor, a verdadeira mudança que vem de Ti, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós e nos marque nesta manhã. Oh, Espírito Santo, eu clamo e eu oro. Toca, Senhor, em cada coração, toca em cada vida. Senhor, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor nos ama. O Senhor não quer que ninguém se perca. Verdade, Jesus. Por isso o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos confrontado. Meu Deus, gera a Em nome de mudança. Jesus, ó Deus. Ai, Jovas, Nergas, Temeneada, Shalabá. Glória a Jesus. Fala aos Eu corações. clamo, Deus, e oro a Ti. Fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, sobre nós. Deus, sobre a nossa